Eu fotografo porque eu gosto de retratar e de registrar histórias, né? E o corpo, ele tem sua história, né? Tem sua expressão, traz as marcas mesmo da história daquela pessoa que está sendo fotografada naquele instante, mas tem todo, carrega muito significado. Então eu fotografo porque eu gosto disso, de retratar a história que está presente naquele corpo. Minha irmã tinha uma câmera em casa, só que ela não usava e eu ficava muito curiosa para que servia aquilo. Então, depois que descobri que dava para capturar imagens, eu brincava muito com isso. Gostava muito assim de tirar fotos e esperar o processo de revelação, achava isso tudo muito mágico, né? Então, foi desde pequena mesmo, nessa perspectiva lúdica, de brincadeira, que eu me interessei pela fotografia. Isso foi perpassando a adolescência, como um hobby, claro, né? Até chegar nessa questão mais profissional, foi um percurso um pouco mais longo, mas assim, foi sempre como um hobby. Uma amiga via minhas fotos, achou assim que eu poderia contribuir com o trabalho dela também, que ela trabalhava com eventos. Eu falei, então tá, eu estou disponível, vamos juntar aqui nossas ferramentas e ver o que é que a gente consegue produzir. E aí foi por meio desses trabalhos com ela que minha fotografia foi saindo dessa relação mais intimista, né? Que eu tinha as fotografias, mas eu não expunha muito, digamos assim. E aí, com ela, já que ela trabalhava com eventos, outras pessoas passaram a ver as fotos e aí gostavam também, e aí queriam que eu fotografasse. E dos eventos, eu acabei partindo para os ensaios, porque algumas amigas e clientes também gostavam desse olhar e gostariam de ser fotografadas por mim e pelo fato também, acredito, né, de ser mulher, elas se sentiam mais à vontade para fazer fotos mais íntimas também. Infelizmente eu não tive muito acesso, sabe, a cursos, workshops, porque eu sempre tive que utilizar os recursos que estavam ao meu alcance aqui em Conquista mesmo. Então eu fui trocando ideias com amigos que também, né, gostavam de fotografia, busquei material na internet e fui intuitivamente também na prática, né? Então, assim, essa formação mais técnica, né, ou mesmo acadêmica, talvez eu não tive acesso. Foi mais esse processo mesmo intuitivo e de trocas de experiências. Essa foto aqui acho que já traz bastante essa questão da natureza, né? Dessa conexão com a natureza em si e com o feminino, né? Acho que essa foto traz um pouco da questão de como é um território fértil o corpo feminino em diversos âmbitos, né? Fértil no sentido de ser um território de existência mesmo, né? E florescer, né? Diante desse território. Eu acho que essa fotografia aqui, quando nós criamos, eu e a modelo, né, foi mais nesse sentido, do florescer mulher, que está retratado aqui, né? A gente buscou também um ambiente aqui na UESB, coincidentemente. A gente fez esse ensaio aqui porque tem uma relação para ela, né, de querer fazer essas fotos aqui nessa área verde da universidade, enfim. Aí essa foto traz isso, né, o território
de existência feminino. Eu procuro deixar em plena liberdade, né? Se quiser se despir ou não, o importante é a gente captar aquela mensagem que ela está querendo passar naquele momento, né? Por isso que é importante estar segura e ter esse desejo da parte dela também, não só meu de retratar de repente um no artístico, por exemplo, tem que partir dela também. Eu procuro transmitir o máximo de delicadeza para as imagens, né? Nessa interação entre o feminino, né? O meu feminino com o feminino também das mulheres que são fotografadas. Eu sempre busco extrair daquele momento e daquela troca de experiência um aprendizado também, né? Muitas mulheres se abrem nesse momento em que estão sendo fotografadas, falam suas histórias de vida. E são histórias que me mobilizam também, né? E eu acredito que essa troca de experiência também acaba sobressaindo no momento em que as imagens são registradas. Antes da sessão, a gente marca um encontro para conversar, saber o que essa mulher espera, né, do ensaio fotográfico, o que ela quer transmitir com as fotos, né? Então, acho que isso conta muito nesse processo. E, a partir daí, a gente vai vendo a questão de cenário, onde é que essas fotos vão ser feitas, qual vai ser o figurino, né? Qual o tipo de luz que vai favorecer com que essas ideias que essa modelo está querendo passar, né? Quais os elementos que podem contribuir para que ela passe a mensagem que está desejando. Então, a gente busca conduzir nesse sentido, eu busco ouvir muito o que essa pessoa está querendo transmitir com as fotos e de que forma ela vai se sentir confortável, né? Todos esses aspectos. Acho que minha relação com as mulheres que queriam ser fotografadas por mim, né? As amigas que me cercavam, tudo isso foi me levando por esse caminho, né? Então, tinha essa questão da identificação, né? Com essas pessoas mais próximas, e eu fui vendo que era um campo que podia ser ampliado, já que essa relação com o feminino, né, estava sempre ali sendo estimulada e trabalhada. Bom, essa foto aqui ela é uma foto mais recente, né? Nesse ensaio, a gente procurou trabalhar muito essa questão da autopercepção e da autoimagem. Por isso que, assim, ela quis levar um espelho para se ver também, enquanto era fotografada. E achei isso bem interessante, né? Da parte dela. Eu propus uma locação ao ar livre mesmo, mas, assim, era uma locação bem neutra, sabe? Não tinha... Era um cenário mais... Só por estar ali em contato com a natureza, mas com foco nessa questão da autoimagem. E a gente foi construindo essas imagens conjuntamente. Já aconteceu assim, da pessoa chegar, ó, você pode produzir tudo, eu vou ficar aqui, o que você quiser fazer, você pode ficar à vontade, mas na maioria das vezes essas pessoas já vêm com uma ideia em mente. Então eu só faço dar uma orientada também de uma forma que essa mensagem, o que elas querem passar com as fotografias, como é que esse cenário, como é que esse figurino pode contribuir para isso, né? O significado que elas estão dando também para essa fotografia. O jornalismo acho que tem muito a ver com essa questão do contar histórias, né? E a psicologia eu
passei a ter uma relação ainda mais intensa, né, nesse link fotografia, psicologia, quando eu estava trabalhando com as fotografias mais especificamente de mulheres, né? A gente percebe como que a imagem, a autoimagem, né, muitas vezes pode ser trabalhada por meio da fotografia. Então, assim, foram muitos relatos que eu ouvi, relatos positivos, né, de mulheres que passaram a se enxergar de uma outra forma ao se verem retratadas, né, depois de passar por esse processo de ensaio, que eu até costumo falar que muitas vezes é terapêutico, né, porque é um momento ali só para ela e a gente tá ali aberto à experiência, às vivências que essa mulher traz e de uma forma assim muito fluida, muito genuína também. Ano passado mesmo, eu falo a gente assim, foi eu com o pessoal da Unacom, né, do Hospital Geral aqui de Conquista, nós bolamos um projeto voltado para mulheres que estavam passando pelo tratamento do câncer de mama. Então, esse trabalho em si foi muito significativo, né, e acabei unindo um pouco desses dois lados, né, a Aline fotógrafa e também a Aline psicóloga, por entender a importância daquele momento e estar aberta, né, para que essas mulheres trouxessem, né, suas histórias e também todo esse processo que elas estavam vivenciando, porque a gente sabe que não é fácil, né, passar por um tratamento dessa natureza. Então foi bastante terapêutico para elas, o feedback depois foi bem positivo. Essa fotografia aqui, ela tem um significado assim especial para mim, porque ela faz parte dessa junção da psicologia com a fotografia. Essa senhora aqui, a Dona Rosa, eu acompanhei também o processo psicoterapêutico dela, que estava passando pelo tratamento do câncer de mama. Aqui foi no projeto que eu falei do ano passado, um projeto com a Unacom. Então ela fez parte do grupo de mulheres que, né, quiseram ser fotografadas e foi um encontro incrível. Infelizmente ela faleceu, mas assim, a gente teve um vínculo muito positivo, sabe? Desculpa, gente. A gente teve um vínculo muito positivo e o filho dela falou que essa foi a foto mais significativa que eles tiveram, porque foi uma das últimas imagens que ficaram da história dela, da passagem aqui para esse plano. Então, essa foto tem esse significado para mim nesse sentido, né? Além da psicologia e da fotografia, a gente também teve um vínculo muito positivo. Essa foto aqui, eu escolhi aqui para trazer pra gente hoje, porque é uma amiga de infância. O brilho no olhar dela aqui me chamou muita atenção, né? E essa é uma foto que tem um significado especial, né? Para mim, acredito que para ela também, até pela fase que ela estava vivenciando, e foi muito bom poder, né, registrar isso, né? Ela passou por perdas recentes e de repente se viu se tornando mãe, né? Então tem todo um significado, né, esse retrato, pelo momento de vida mesmo, por essas transformações que ela vivenciou e que eu acompanhei de perto. E retratar esse sorriso e esse brilho no olhar foi muito importante, né? Esse retrato traz muito disso. O jornalismo
trabalha muito com a objetividade. Então, você tem que já passar uma mensagem de uma forma pronta, digamos assim, para o telespectador. Enquanto que na fotografia a gente trabalha muito com o aspecto subjetivo. A subjetividade está muito presente ali. Então, naquele fragmento de uma história, aquilo ali pode gerar mil interpretações, aquilo desperta o imaginário também, né? O que será que ocorreu naquela cena? Né? Quem estava por trás das câmeras? Por que resolveu fotografar aquele fragmento? E quem estava sendo fotografado? Enfim, gera um espaço para pensamentos dessa questão do imaginário mesmo. Então, e da subjetividade que perpassa tanto quem está fotografando quanto quem é fotografado. Com as novas tecnologias, com a fotografia mais acessível por meio da fotografia digital, né? Com smartphones e tudo. Então, acho que esse lugar no mundo tende a crescer, porque a gente percebe também que há uma certa multiplicidade de olhares, né? Então, o que eu percebo é isso, que cada vez mais esse espaço tende a aumentar. De repente, algumas pessoas que podem se descobrir, né, nesse mundo digital e que, se fosse em outra época, teria uma certa dificuldade, talvez por não ter tanto contato, né, é uma possibilidade. Eu acredito que transforma no sentido do olhar dessa pessoa sobre ela mesma. Eu acredito que pode transformar nesse sentido, mais uma transformação interna também, sabe? De autopercepção e de autoconhecimento pode trazer, que esse processo fotográfico pode trazer. Aqui é uma outra fotografia de uma mulher que já vivenciou outro processo ligado ao câncer de mama, né? Ela quis fazer essas fotos no sentido de marcar o fim de um período em que ela esteve passando por esse processo de tratamento e que trouxe um certo sofrimento para ela, né? Então, essa foto é para registrar esse momento de estar livre de uma doença que te trouxe tanto sofrimento. Então, ela estava se enxergando como uma mulher plena, né? Resgatando sua saúde física e emocional também. E ela quis retratar isso, né? Fazer esse registro, e foi muito curioso porque a gente já tinha um contato anterior. Eu fotografava as filhas dela, né, 2 crianças, coisas assim, fotografia de criança eu não costumo fazer muito, né, tanto que eu trouxe mais aqui pro nosso bate-papo as fotografias de adulto, e mais especificamente femininas, mas as meninas dela eu assim, já fotografava há algum tempo. E aí ela partiu desse desejo de querer ser fotografada também. E ela sempre falava, eu quero falar da minha história em relação ao câncer de mama. Então, um dia eu vou te procurar. E sempre ficava naquela, né? Um dia. Até que ela tomou coragem e a gente fez essas fotos. Foi bem rapidinho. Ela quis fazer na academia, porque ela via muito do poder que o corpo dela ainda possuía no sentido físico, né? Porque ela trazia para o CrossFit, era algo que ela já estava praticando. E ela se sentiu muito bem. Ela falou, eu quero fazer essas fotos, vou doar na academia do CrossFit para mostrar que eu, mesmo passando por um processo de quimioterapia e passando por cirurgia, que eu me mantive ativa, e isso foi fundamental para a minha saúde mental também. Então, tem todo um conteúdo nesse sentido, um conteúdo psíquico, né, para ela. E aí foi muito legal que a gente fez essas fotos, foi rapidinho, né, foram praticamente 5 fotos, só um ensaio, mas que para ela foram muito significativas. Ela falou, não, para mim aqui já basta, é só isso mesmo que eu quero, já conseguimos abstrair toda a essência do ensaio que eu queria passar.
às vezes a cliente vem com uma proposta que de repente você teria outra perspectiva, mas que ela quer que seja executado daquela forma, seja por uma questão comercial ou não, mas ela vai ser fotografada, então está no direito dela, então eu só tento ajudar a construir mesmo essa mensagem que ela tenta passar. Mas acontece muito, sim, dessas questões, desses conceitos e desses modelos, formatos já prontos, chegarem, né, até mim para serem reproduzidos também. Né? E aí a gente vai tentando, não, que tal se a gente fizer um pouquinho diferente, né? Vamos dar mais sua cara aqui para isso, e aí, tipo, a gente vai conversando e trazendo algo para que seja um pouco mais, trazendo um pouco mais dessa subjetividade. Eu vou trazer 2 nomes que são 2 fotógrafas brasileiras que eu gosto bastante do trabalho delas e que servem de inspiração, que é Caroline Paternostro, que é de Salvador. O trabalho dela é incrível. Ela trabalha muito com essa questão do feminino também e as questões psicológicas que podem estar presentes ali naquele processo, no ato fotográfico. E tem a Suzy Godoy, também de São Paulo, que ela trabalha com ensaios femininos, né? E a forma como ela demonstra construir todo esse processo fotográfico também eu acho bastante interessante. E, claro, o resultado visual delas é incrível. Eu gosto muito dessa questão cinematográfica e quando eu vou buscar algumas referências, me vem muito à mente, né? Eu gosto muito, por exemplo, a obra de Sofia Coppola. Eu gosto muito da delicadeza que ela traz para os filmes dela e, assim, aquilo me inspira, né, a trazer para a prática também. Mas, assim, se eu te disser, eu tenho muitas referências e citar nomes aqui, só me vem à mente o nome dela agora, mas eu gosto muito dessa referência que vem do cinema, né, dos filmes, videoclipes também de músicas eu também costumo utilizar também como referências a depender do que for trabalhado, né? Bom, e aqui por último mais uma foto de gestante, né? E eu trouxe essa também com o companheiro dela, porque nos ensaios também a gente busca levar o foco para a mulher que está ali gestando a criança, mas eles também participam e de uma forma muito positiva. E esse dia foi muito gratificante poder fotografá-los. A construção foi conjunta. Ela já trouxe o desejo de ser fotografada nesse sítio que é da família. Então isso já favoreceu bastante, né? Porque era um espaço já conhecido por eles. Bom, e aí nesse dia a gente conversou bastante, né, falando da questão desse tornar-se mãe, tornar-se pai, como é que é essa relação da maternidade, paternidade. Então, por mais que muitas vezes nos ensaios a gente foque bastante na gestante, né, a gente também busca ter um olhar mais ampliado, né, e também abordar essas questões, né. E eu acho que essa foto retrata muito o amor que eles nutrem um pelo outro. A própria psicologia, para mim, é muito inspiradora e contribui muito para que esse processo fotográfico aconteça. Eu procurei, a partir daí, olhar com ainda mais empatia, né, para aquela pessoa que está sendo fotografada, né, ter ainda mais abertura para acolher o que aquela pessoa está trazendo também. A questão de entender mais o processo daquela pessoa que está sendo fotografada e compreender mesmo as experiências do outro sob um outro olhar, né? Um olhar da psicologia mesmo.